Nós estamos muito felizes hoje por poder receber conosco a nossa irmã Edmeia Williams. Eu vou convidá-la aqui, né? Eu ouvi a irmã Edmeia pregar pela primeira vez lá pelos idos de 2007, né? Já tem tempo, no encontro da CEPAL. E eu a conheci pessoalmente hoje, né? Mas já acompanho o testemunho, a história de vida da irmã Edmeia há bastante tempo, e há bastante tempo que eu tenho o desejo de trazê-la na igreja onde eu sou pastor. E eu nunca consegui falar com ela, não porque ela é uma pessoa difícil, porque ela é uma pessoa acolhedora, né? E aprove a Deus que fosse hoje, que fosse agora. A irmã Edmeia é uma mulher apaixonada por Jesus, que se dedica a um ministério que Deus a deu ali no Morro Dona Marta, ali na zona sul do Rio de Janeiro, há já 18 anos, não é isso? 25 anos. Né? Ela mesma pode falar, fica à vontade para falar do projeto, mas é alguém que envolve a gente pela paixão que tem por Jesus e por esse ministério. A gente tem uma igreja batista representada aqui hoje pelo pastor, está ali. Muito bem-vindo, pastor, Deus abençoe. Pastor Cláudio trouxe alguns irmãos da igreja. E os demais que nos visitam também são todos muito bem-vindos e muito queridos, viu? Edmeia, fique à vontade, a casa é sua. Eu quero saudar a toda essa igreja que está reunida aqui nesse templo hoje, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E também convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Vamos começar a leitura no versículo 10. Esdras 3, versículo 10, aonde está escrito assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces de sua casa. Porém, muitos dos levitas, muitos dos sacerdotes e levitas, e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Amém. Nós hoje entramos aqui, lindo esse templo, não é? Lindo mesmo. Mas eu tenho certeza que ninguém pensou, isso aqui é muito lindo, mas e se cair na nossa cabeça? Hein? Como é que você traz sua família toda, meu irmão, e põe embaixo assim de um teto desse, não sabe se o negócio vai cair? Quando você compra um apartamento, você vai na corretora, você pergunta tudo, mas você não pergunta quem calculou o alicerce desse prédio. Um prédio assim de tantos andares, como é o alicerce? Quem calculou? Como é a estrutura desse prédio? Porque eu vou comprar, vou botar minha família toda aqui. Esse negócio não vai cair. Eu quero saber quem é o engenheiro que calculou a estrutura, porque eu quero saber o histórico dele. Eu quero saber se ele é capacitado para calcular esse alicerce. Você entra num shopping, você está interessado em toda a beleza do shopping, e em todas as boutiques do shopping,
principalmente da praça de alimentação, mas você não se preocupa quem calculou o alicerce. E a gente sabe que pode cair. Aqui no Rio de Janeiro nós temos experiência com Palace 2, né? A gente tem experiência com o Paulo de Fronten, o elevado Paulo de Fronten e outros exemplos menores por aí. Mas por que é que nós nunca nos preocupamos com o alicerce, com a estrutura? Porque alicerce está bem escondidinho, está coberto. E nós nos preocupamos muito mais com aquilo que vemos. E as coisas que não vemos, nós nem lembramos delas, mas elas são tão importantes. Jesus Cristo nos ensina, falou sobre um exemplo mais ou menos assim. 2 homens construíram as suas casas. Cada um construiu sua casa linda, 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 linda. E quando a casa estava pronta, toda mobiliada, os 2 descansaram dentro da casa. Começou a chover lá fora. E o rio transbordou, porque choveu na cabeceira do rio. E o vento começou a bater muito forte. E a chuva e o vento e o rio vieram impetuosos sobre as 2 casas. Uma foi levada pela correnteza, a outra ficou. A diferença não estava no mobiliário das casas, nem nas paredes, nem na arquitetura da casa. A diferença estava no alicerce. Uma tinha sido construída sobre a rocha e ficou. A outra que foi construída sobre a areia foi embora. Mas quem olhava de fora não podia ver o alicerce. Não podia ver. Então, por isso, ninguém se preocupou com as 2 casas. Só na hora da tempestade é que foi exposto o motivo pelo qual uma ficou intacta e a outra foi levada. Quando nós pensamos que Deus, desde o início da sua história com o homem, ele constrói um jardim para habitar com o homem. Nós sabemos que Deus construiu o homem para si, para ter uma relação, para ter um relacionamento contínuo, profundo, constante com o homem. Esse sempre foi o desejo de Deus. E primeiro ele constrói um jardim, e a Bíblia diz que ele vinha todos os dias, na virada do dia, para estar com Adão e Eva. Eu acho lindo pensar que Deus chegava ali. Era tão íntima aquela visita. E os 2 se abasteciam em Deus nessa visita. E quando Deus ia embora, a vida daquele casal era uma constante expectativa pela próxima visita. Era tão lindo Deus visitar aquele casal. Parece que Deus chegava lá e dizia: Eva, cadê o cafezinho? Porque era íntima a visita, não é? Mas, por causa do pecado, isso foi impedido. Mas Deus, como nós vimos hoje na leitura que fizemos de abertura, os meus planos podem ser frustrados, mas os de Deus nunca serão frustrados. Então, se Deus estabeleceu de início que Ele criaria o homem para estar com ele em contínuo relacionamento, isso vai acontecer. Deus vai desenvolver um plano de trazer o homem de volta para ele. Eu costumo dizer que a história de Deus com o homem tem 3 capítulos. No primeiro capítulo, Deus cria o homem. No segundo capítulo, Deus perde o homem. Mas no terceiro capítulo, Deus resgata o homem para ele. Esse sempre foi o plano de Deus, e Deus não tem frustrações. Ninguém vai impedir que isso aconteça. Essa é a certeza que nós temos. E por isso, Deus vai falando sempre na Bíblia do desejo de habitar no homem. É lindo a gente ver quando Deus tira o homem, tira Israel do Egito.
E quando chega no capítulo 25 de Êxodo, é como se Deus quisesse fazer isso logo. Ele queria fazer isso logo. Mas ele espera, e quando chegou a hora certa, ele diz para Moisés: Moisés, dize ao povo de Israel que me traga oferta. De todo homem cujo coração se mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que deles recebereis: ouro, prata e bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, e peles de animais marinhos e pelos de cabra. E ele dá uma lista enorme e depois diz assim: e me construirão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Era a hora de Deus ir chegando mais próximo do lugar que ele quer habitar. Nós vemos aqui Deus falar em tabernáculo. Mas era um tabernáculo, cópia do tabernáculo celestial, onde ele habitaria no meio do povo. Mas o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é habitar em cada um de nós. Então, muitas vezes você vai ouvir Deus, na sua palavra, falar do projeto dele. E quando nós pensamos em construção de uma casa para Deus, e a casa é em nós, nós temos que pensar que, embora não nos preocupemos com o alicerce, Deus dá todo o valor ao alicerce. Olha aqui, o que está escrito nesse capítulo 3 de Esdras. Que coisa interessante. A Bíblia diz que quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, você já viu o lançamento de alicerce? Eu já vi. Sempre me chamam para orar em lançamento de pedra fundamental de igreja. E é sempre assim. Então, tem muito barro. Tá, obrigada, pastor. Tem muito barro, tem muita terra, tem muita areia, tem muito ferro, tem poeira que não acaba mais. Única coisa que você não encontra ali são poltronas assim. Você não encontra ar-condicionado, nada. É tudo poeirão. Agora, que coisa interessante aqui em Esdras. Nessa situação de poeirão, me aparecem os sacerdotes. A Bíblia está dizendo que eles estavam paramentados e com trombetas. Você sabe o que é um sacerdote paramentado? Era sacerdote do Antigo Testamento. Você já leu lá sobre os paramentos do sacerdote? Mais ou menos assim. Você já viu? Quem veio da Igreja Católica, levanta a mão. É muita gente, pastor, glória a Deus. Você já viu a missa do galo? O Papa, com todos aqueles cardeais e os arcebispos, você já viu como é luxuoso aquele ambiente? Aqueles paramentos, é muita seda, gente, é muito brilho, é tudo muito limpo, é tudo impecável, muito perfeito. Uma limpeza. Você já olhou o sapato dos bispos? Gente, é um negócio espetacular. Duvido que tenha uma moça aqui com um sapato mais bonito do que dos bispos de lá. Se os bispos metodistas descobrirem isso e quiserem imitar, vai ser difícil. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nessa situação de poeirão, você pensa esses sacerdotes aparecerem lá assim, tudo paramentado e com trombeta, haja chofar, né? E como se fosse pouco, lá vem os levitas com símbolos para louvar. Então você pensa aqueles sacerdotes no poeirão, tocando trombeta, e os levitas, haja símbolo e haja poeirão. Por quê?
parece que eles estão prontos para inaugurar um templo. Não era, era só para o lançamento do alicerce. E eles cantavam: o Senhor é bom, alternadamente, porque a sua misericórdia permanece para sempre sobre Israel. A Bíblia diz aqui que o povo jubilou em altas vozes, e em hebraico, jubilar significa gritar de arrebentar os tímpanos. Eu fico imaginando aquela festa. Quando eu medito sobre esse texto, eu digo, mas que coisa estranha, olhando a gente aqui no Brasil, século 21, para esse povo aqui, no tempo de Esdras, que festa! Por que essa festa tão grande? Por causa de alicerce. Se nós olharmos para cá, nós vemos que alicerce é muito importante. Se nós pensamos o que Jesus Cristo disse sobre a construção das duas casas, uma sobre a areia e sobre a rocha, e a outra sobre a rocha, nós vamos ver que a Bíblia nos ensina a nos preocuparmos com alicerces, com fundamento. Ora, se nós devemos nos preocupar, a construção de um templo para Deus, de uma morada para Deus em nós, também precisa de alicerce. E se nós temos que construir, qual será o alicerce, o fundamento, a base para a construção de uma morada para Deus em nós? Eu digo para vocês que é arrependimento. Quando o pastor começou a falar que eu disse, pronto, ele vai fazer minha pregação, eu não vou ter mais nada para pregar. Olha, quando nós vemos que João Batista começa a pregar, João Batista é o homem que chega 400 anos depois do último profeta. Porque o último profeta que aparece é exatamente Malaquias. Malaquias é como um arauto que anuncia: ei, atenção, porque vamos ficar 400 anos sem profecia. Nesses 400 anos, cada moça em Israel queria casar para ter um filho profeta, mas não veio. Até que depois de 400 anos, chega João Batista. E João Batista, quando começou a pregar, a Bíblia diz que ele pregava assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Que pregação enjoada, não é? Que pregação enjoada. Depois vem Jesus. A Bíblia diz que assim, em Marcos 1, a Bíblia diz que depois que João Batista foi preso, Jesus começou a pregar na região da Galileia, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Que pregação! Um pregador desse assim hoje não daria ibope. Arrependei-vos. De novo, é como se Jesus estivesse imitando a pregação de João Batista. É como se Jesus estivesse repetindo. No dia de Pentecostes, Pedro, no poder do Espírito Santo, faz aquele sermão arrancando 3.000 almas do inferno. Hoje a gente está quase pregando 3.000 sermãos para poder tirar uma. Naquela época foi um sermão. No poder do Espírito Santo, quando o povo com o coração compungido pergunta: e agora, que faremos? Ele diz: arrependei-vos, crede no Senhor Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. Você diz assim, mas história de arrependimento? A Bíblia diz que Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento
para o cancelamento dos pecados. Então, nós precisamos ver o que é arrependimento. A igreja hoje não prega arrependimento, não prega novo nascimento e não prega santificação com medo dos bancos ficarem vazios, só pode ser. E por isso fica aí uma igreja mambembe, anêmica. Olha, por que será que arrependimento é tão importante? Tem um momento na Bíblia, Lucas 15, eu chamo o capítulo das coisas perdidas e restauradas. Porque em Lucas 15, Jesus Cristo inventa 3 historinhas, que são parábolas que ele criava na hora para ensinar. Ele fala sobre uma ovelha perdida e encontrada. E assim ele fala sobre perda e restauração de vida. Ele fala sobre uma moeda perdida e encontrada. E ali ele ensina sobre perda e restauração de valores. Mas depois ele fala sobre um filho perdido e restaurado. E nisso ele fala sobre a perda e restauração de relacionamento. Mas nesse capítulo 15, se você observar, Jesus Cristo diz que há mais festa. Em algumas traduções diz festa, em outras diz júbilo no céu, por um pecador que se arrepende. Mas não é só isso que diz ali, diz assim: há muito mais júbilo no céu diante dos anjos de Deus. Isso eu queria que você olhasse, porque isso é muito importante. Porque às vezes as pessoas pregam e as pessoas não prestam atenção. Se você puder, você que projeta coisa aí, meu filho, projeta o versículo 10 do capítulo 15 de Lucas. Projeta esse versículo aí, por favor, que é para nós olharmos direitinho. Dá para fazer? Joia. Lucas 15, versículo 10. Assim digo-vos, quem é que está falando aqui? Jesus Cristo. Assim digo-vos a alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. A alegria é diante dos anjos, hein? Quem faz essa festa não são os anjos, é o próprio Deus. Você já pensou Deus, o Pai, fazendo uma festa diante dos anjos? Já pensou no Pai? Sei lá como é que ele faz uma festa, mas ele faz a festa diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Um só. Um pecador que se arrepende na terra faz Deus dançar no céu. Um pecador, não é por um pecador que é salvo, mas por um pecador que se arrepende. Diga aí, meu irmão. Então não pode ter nada para alegrar mais o coração do Pai do que o arrependimento de um pecador. Então, arrependimento é coisa séria, necessária e importante. Como Jesus nos ensina sobre arrependimento. Primeiro, às vezes, nós achamos que arrependimento é uma coisa chata. Uma vez eu estava pregando numa igreja em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E como eu estava falando de arrependimento, daqui a pouco levanta-se um mal-educado, diz assim: passa o dia trabalhando, depois vem à igreja de noite, para ver se sai daqui com um astral que bom, vem esse urubu falar de arrependimento. O urubu era eu. Eu tive vontade de dizer urubu é mãe, mas não podia.
Eu sou pregadora. Engoli seco. E só disse, Senhor, me ajuda a não guardar mágoa desse, será que ele é teu filho? Deixei. Fiz de conta que não era nada, porque a gente tem que fazer assim para dar boa impressão. 4 anos depois, encontrei, eu estava pregando na Igreja Batista do Recreio, pastor Wander. Quando eu acabei de pregar, o pastor Wander tem uns negócios de mandar a gente ficar lá na porta, que nem presbiteriano e batista, apertando a mão dos outros. Metodista também, né, gosta. Da minha igreja eu não falo, porque tem que salvar a pele. Lá. E eu estou lá apertando a mão do povo. Tem um homem assim. Depois ele disse, irmã, queria falar com a senhora. Ele estava chorando. Eu disse, sim, meu irmão, pode falar. Ele disse, eu estou aqui para lhe pedir perdão. Olhei para ele, disse, meu irmão, não tenho impressão de conhecê-lo, você nunca me fez mal. Então, ele disse, não, uma vez eu lhe fiz muito mal. A senhora estava pregando na igreja tal de Campo Grande. E eu gritei, chamei a senhora de urubu. Eu disse, o quê? Mas foi você? Ele era preto. Ele era preto. Eu disse, urubu é mãe. Aí eu disse, urubu é mãe. Esse menino não deu tempo de olhar a cor. O que você achou? O homem estava chorando, comecei a rir. Eu disse, menino, eu tive vontade lá do púlpito de dizer urubu é mãe, mas não disse. Mas devia ter dito, porque olha aí, sua mãe deve ser preta. Aquilo virou uma brincadeira. Mas ele me disse, irmã, aquele sermão era só para mim. Porque eu tinha dito para minha esposa que eu ia viajar para Campinas, mas eu ia passar aquela noite com uma amante que era prima dela. Você viu? E Deus chegou com um arrependimento, a misericórdia de Deus, o suprimento de Deus, o amor de Deus, o interesse de Deus livrou aquele homem, livrou aquela família. E ele disse para mim que ele saiu dali com tanta raiva de mim, mas que ele não teve como continuar. Aí chegou em casa e inventou outra mentira para a mulher. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos dar mais atenção ao arrependimento. Jesus aqui nos ensina, e nós vamos aprender, que para você se arrepender, meu irmão, você não tem que chorar, se babar todo, não tem nada a ver. Se você se arrepende, você pode chorar sim, pode babar todo, pode gemer, não é problema, mas não é necessário. Porque o arrependimento é do grego metanoia, é uma volta de 180 graus. O arrependimento é racional, é lógico, é pensado, ele vem através de análise. Todo ser racional tem condição de se arrepender. Mas, se ele conhece a verdade, se a luz o atinge, ele pode enxergar. Jesus Cristo conta aqui uma parábola que todos nós conhecemos, do pai e do filho pródigo, que eu acho que é o pai pródigo, né? Ele diz que um homem tinha 2 filhos. O mais novo diz, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem, porque eu quero ir embora. Na realidade, o pai não tinha que dar nada para ele, porque filho só é herdeiro depois que o pai morre. Mas aquele filho estava dizendo para o pai, pai, me dá parte dos bens que vai me caber quando tu morreres. Porque eu não quero mais ver a tua presença, eu não quero mais ficar na tua casa, eu não quero mais te ver, eu não quero voltar aqui na tua casa,
nem quando tu morreres. Eu não quero nem vir no teu enterro. Não é? Ele já queria a herança dele para ir embora de uma vez. E o pai deu. Jesus Cristo diz que o pai deu. Logicamente que esse rapaz saiu e haja gastar o dinheiro, porque ele não sabia quanto custou, e foi viver dissolutamente, como diz a Bíblia, e, segundo o irmão dele, ele gastou com meretrizes por aí, e foi para bem longe. E você sabe como é. Da onde você tira e não põe, vai faltar, e isso aconteceu. O dinheiro foi acabando. O dinheiro foi acabando. E acabou. E quando acabou, cadê os amigos? Lá na Bahia tem um ditado assim: amigos são quase todos como aves de arribação. Faz bom tempo, eles vêm. Faz mau tempo, eles vão. E isso aconteceu, porque baiano sabe das coisas. Agregou-se a um homem que criava porcos. E o homem o mandou para a sua fazenda de porcos. Mas chegava lá, a fome chegou, e ele ficava vendo os porcos terem a comida diária, e ele não tinha. E de uma hora para outra, a fome era tanta que ele passou a desejar a comida dos porcos. Isso se chama o máximo da degradação moral. Isso para nós não causa nenhum espanto aqui, nós, brasileiros do século 21. Mas Jesus falando isso para aqueles judeus do primeiro século lá, aquilo foi horrível, porque judeu não podia nem ouvir a palavra porco. Agora, o menino queria comer a comida dos porcos. Significa satisfazer a sua necessidade com aquilo que era do porco. Isso é a pior coisa que pode acontecer com um homem. Significa que ele está pior do que o porco. Foi parar no chiqueiro. Pior do que porco. Porque porco ainda tem comida de porco. E homem no chiqueiro não tem comida nem de homem nem de porco. Quantos homens nós vemos no chiqueiro? Quantos homens nós vemos metidos com porcas? Essa é a maior degradação. Jesus Cristo disse que quando ele chegou nessa degradação, ele viu aquela situação e começou a lembrar da casa do pai e a fazer um paralelo entre o pai dele como patrão e o patrão dele. Ele começou a fazer um paralelo entre os empregados do pai e ele, empregado daquele homem. Ele começou a fazer um paralelo, uma comparação entre a mesa do pai, dos empregados do pai, e a mesa dos empregados daquele homem. E ele começou a pensar. Nós não sabemos quanto tempo ele levou, mas ele pensou, segundo Jesus, quantos empregados na casa do meu pai têm pão para comer? E eu aqui, passando fome. Isso começou a agitar o pensamento dele. Depois, ele foi pensando e disse, não é lógico, não é certo, não é justo. Eu posso até não ser mais filho daquele homem que eu desprezei, mas eu posso ser empregado, porque o emprego lá é melhor do que esse aqui. Então, já chegou o patamar de que patrão igual ao pai dele vai ser difícil. Depois, a fome foi doendo, a necessidade chegando e a lembrança da casa do pai.
a lembrança da bondade do Pai, a lembrança da comida da casa do Pai, ele diz: como que eu vou voltar depois de tudo que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu pequei. Na visão de Jesus Cristo, esse rapaz chegou à conclusão que o primeiro pecado dele foi contra os céus. Por quê? Porque o pecado desse rapaz foi primeiro contra Deus. Pelo seguinte: você tem filhos? Quanto tempo de gravidez você tinha quando soube que estava grávida do primeiro filho? 2 meses. Nossa irmã aqui está dizendo que 60 dias ela tinha um ser humano dentro dela e ela não sabia. Era dentro dela. E ela não sabia. Vocês não acham isso um absurdo? Que uma pessoa tem outra pessoa dentro da sua barriga. Ela não sabia. E quando descobriu que foi falar com o marido, ficou assustado. Não sabia de nada. Sabe por que você não sabia? Porque não foi você que fez. E o marido, com certeza, não sabe fazer esse microfone. Como ia fazer um ser humano? Sabe por que nós não sabemos? Porque quem faz o filho é Deus. É Deus que manda. É Deus que traz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, o nosso Pai, é um Deus de princípios. E Ele estabeleceu desde o início que quando um homem se deitasse com uma mulher, eles abriam a porta, dando a permissão de que Deus poderia ali fazer uma pessoa. Porque um homem com outro homem são 2 homens. Uma mulher com outra mulher são 2 mulheres. Só um homem com uma mulher formam uma só carne. Então, quando um homem se deita com uma mulher, eles estão abrindo a porta da legalidade para que Deus ali traga uma pessoa. Porque o nosso Deus é o único Deus criador, Jeová Elohim. Deus traz e Deus vai tecendo aquela pessoa, como o salmista diz no Salmo 139, tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, tu me viste a substância ainda informe. Olha, é Deus que traz a pessoa. Você vê quando Deus fala com Jeremias no primeiro capítulo, que Deus diz: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. A Bíblia diz em Efésios 1, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. A Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 38, quando Deus está fazendo aquelas perguntas em Jó, ele diz: Jó, onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Você está pensando o quê, meu irmão? Você é mais velho do que o mundo? Você existe no coração de Deus desde toda a eternidade. Portanto, não foi você que escolheu seu pai e sua mãe. Foi Deus que escolheu o pai e a mãe para você. Como é que Deus pode ter escolhido uma mulher daquela que era prostituta? Problema seu, Deus escolheu. Como é que Deus escolheu para mim um pai que era bebum? Escolheu. Também você, meu irmão,
não escolheu seus filhos, foi Deus. Deus que inventou essa história e enjambrou tudinho. E está pronto para resolver qualquer problema. Está pronto para dirigir essa bagunça. É só você deixar. Se quiseres e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra, ele diz. Acabou. Vai embora com ele. Vai embora com ele. Deus inventou essa história. Você é uma invenção de Deus. Quer melhor do que isso? E porque ele inventou você, chamou você para ser filho dele, é dele e acabou. Não tem jeito. Então, quando você desconsidera, maltrata, desrespeita, desonra o seu pai e sua mãe, você está pecando primeiro com quem inventou a história. Você está pecando primeiro com quem teve essa ideia. É Deus. Então, segundo Jesus, o rapaz pensou e disse, pronto, pequei primeiro contra Deus, pequei contra os céus e pequei contra o meu pai. Eu não sei quanto tempo esse rapaz chegou nesse caminho de arrependimento. Mas depois de ter pensado, depois de ter analisado, ele disse, levantar-me-ei, 1, irei para o meu pai, 2, e lhe direi. O que é que ele ia dizer? O que ele fez. São chamadas palavras de arrependimento. O que é que eu vou dizer para o meu pai? Eu vou dizer, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como qualquer um dos teus empregados. Aí Jesus Cristo diz que ele disse, levantar-me-ei, e levantou-se. Irei para o meu pai, foi. E quando o pai o viu de longe, o pai correu na direção dele, e ele diz, pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai nem deixou de terminar o discurso. Você viu? O pai, em vez de dar uma bronca nele, o pai está dizendo, a reação do pai foi, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. O pai não quis saber o que aconteceu. O que interessava para ele era o arrependimento. Está vendo? Festa. Quando você olha no Antigo Testamento, vamos ver qual é a visão de arrependimento no Antigo Testamento. Nós sabemos que quando Deus tirou Israel do Egito, Deus faz uma aliança com a nação. E a aliança, na visão de Deus, é pacto, é casamento. E por esse casamento, por esse pacto, por essa aliança, Deus se torna o supridor, o defensor, o cuidador da nação Israel. E na linguagem de Deus, aquele que supre, que cobre, que protege, que ampara, é marido. Então, por isso, nós dizemos que Deus se tornou marido de Israel, marido da nação Israel. E Israel passa a ser a nação esposa de Deus. Sabemos que eles tiveram uma longa lua de mel pelo deserto, e nesse tempo do deserto, Deus, o Deus de Israel, vai se revelando a eles, vai se dando a conhecer à nação, mas como todo marido tem o desejo de dar um lar para sua esposa, assim Jeová quer dar um lar
para a sua nação esposa, e esse lar é Canaã, e Deus começa a preparar esse povo para entrar na sua casa. Olha, ele diz, quando vocês entrarem na terra que eu vou dar para vocês, vocês vão beber de poços que não cavaram. Vocês vão beber de vinhas que não plantaram. Como vocês são agricultores, eu vou mandar a chuva na medida certa. Eu vou mandar o calor do sol na medida certa. Vocês vão ter colheitas abundantes de trigo, de milho, o azeite vai ser abundante nos olivais de vocês, vai ser tudo uma maravilha, mas tem uma coisa, não me traiam, não se metam com os deuses daqueles povos, não os adorem. E outra coisa, não se metam com aquele povo, porque eles vão expulsar vocês da terra de vocês, da casa de vocês. Isso sempre ficou bem claro. Quando chega na hora de Deus botar esta nação dentro da sua casa, que é Canaã, Deus diz, hoje eu tomo os céus por testemunhos diante de mim, de que eu vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que possais viver, vós e os vossos filhos. Entraram. E depois que entraram, começaram a flertar com os balins. E parece que dos balins o mais charmoso era Baal. Começaram, Baal é o nosso protetor. Baal é o nosso marido. Baal é o Deus de Canaã. Olha como ele dá campos amarelinhos de trigo, amarelinhos de milho. Ele dá produções maravilhosas. O Deus de Abraão é o Deus do deserto. Ele proveu para nós, sim, aquele maná todo dia, mesma coisa. Parece até crente, né? Parece que o povo de Deus é assim. E Deus começou a mandar profeta para chamar a atenção do povo. Mas, por acaso, o povo gosta de profeta? Não gosta, não. Porque profeta de Deus chama o povo de volta para Deus. Profeta de Deus quer que o povo se arrependa para voltar para Deus. E por isso o povo sempre matou profeta. Jesus Cristo gritava, oh Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os teus profetas e apedrejas os que te são enviados. Mas, se tem profeta, eles gostam do falso profeta. Está tudo bem, Deus é bom. Deus já enviou seu Filho, nada pode invalidar o valor da cruz de Jesus. E começam a falar palavras bonitas, e o povo se anima, e o povo bate palma, e o povo grita, e enche de alegria, porque o urubu não está falando de arrependimento. Eles querem uma palavra que levante o astral. E haja Deus mandar profeta, e o povo não... Por último, Deus fala com o profeta Oséias. E diz, Oséias, a Bíblia diz, quando Deus pela primeira vez falou com Oséias, já disse, vai tomar uma mulher de prostituição, vai casar com ela para ter filhos de prostituição. Para ver se o povo via um homem santo casado com uma prostituta. Para lembrar que tinha um Deus santo em aliança com uma nação prostituta. E adiantou? Nada. Então... Israel, logicamente, vai ser julgado, vai ser condenado, mas recebe a pena máxima, vai ser dizimada a nação. Por quê? Por idolatria. Quando Deus viu que esse povo já tributava tudo o que Deus mandava a Baal, é Baal que manda a chuva na medida certa, o calor do sol na medida certa. Ele disse, chamavam Baal de meu marido, porque o Baal é que estava provendo tudo e era Deus. Deus começou a tirar a chuva e Baal não tinha força para mandar. Deus começou a mandar o calor do sol, mandou tudo e Baal não podia nada. O povo se viu louco, começaram a fabricar ídolos.
santinhos para adorar, para ver se conseguiam alguma coisa. O povo foi buscar ajuda no Egito, o Egito virou as costas para eles. Aí começaram a buscar ajuda com a Síria, porque uma aliança com a Síria naquela época parecia muito vantajosa, porque a Síria era o país das cavalarias, era o país forte daquele momento, não é? Então era o momento nem de Assurbanipal, não é? Era o momento de Senaqueribe. Então eles queriam aliança com a Síria, porque Deus não podia protegê-los, mas a Síria podia. Deus não podia, eles não queriam mais nada com Deus, eles queriam com os ídolos. Então agora que a nação está dizimada, agora que a nação está condenada, agora vai chegar o momento da execução da pena. Eles vão morrer por quebra de aliança, porque quebra de aliança resulta em morte. Dá uma olhadinha no capítulo 14, e se você puder, então projeta para mim, você vai ver o grito que vai acontecer para que Israel seja salva. Oséias capítulo 14. Oséias capítulo 14. Aqui é chique, dá para fazer assim, vamos lá. Porque aí fica todo mundo com uma versão só da Bíblia. Oséias, antes de Joel. Oséias. Olha o grito do profeta. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade tens caído. Versículo 2. Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor, dizei-lhe. Tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Versículo 3. Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos, tu és o nosso Deus, porque em ti o órfão acha a misericórdia. Olha a resposta de Deus imediata. Eu sararei a sua apostasia, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Depois você leu o resto. Você viu a reação de Deus? Diante das palavras de arrependimento, se você tem a Bíblia aí, na minha versão diz, tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor e dizei-lhe. O que é palavra de arrependimento? É aquela palavra que vem traduzindo o que você pensou e o que você descobriu. O que foi que Israel descobriu? Israel descobriu, eu sou iníquo, eu sou pecador, eu estou sujo. Eu construí ídolos e disse para o ídolo, você é meu Deus. Eu confiei na Síria, achei que a Síria nos podia salvar com a cavalaria dela. Eu construí ídolos e dizia assim, tu és meu Deus. Então, isso tudo foi ofensa a Deus. E depois de pensar nisso, eles vêm para Deus e dizem, e o profeta diz, volta, tendo o quê? Palavras de arrependimento, e dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita só o que é bom, em vez de novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não iremos para a Síria montados em cavalos, não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és meu Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Resposta de Deus,
curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Você viu? A mesma atitude do pai do filho pródigo. Não precisa dizer mais nada. Você já disse as palavras de arrependimento, apagou tudo. Deus diz, para com eles usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Sabe o que faz isso? Palavra de arrependimento. Por isso Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Meus irmãos, por que é necessário que você aprenda a se arrepender? Porque às vezes nós pensamos que o nosso arrependimento é aquele que nós tivemos no momento em que aceitamos Jesus como Salvador. É sim, como Senhor, é sim. Você teve o primeiro arrependimento. Você se reconheceu pecador. Você falou tudo com Jesus. Você se rendeu a Ele. Ótimo para começar. Mas ali foi um começo. Quantas vezes você tem pecado? Quantas vezes você tem ofendido a Deus? É preciso que você volte para aprender a pensar diante de Deus sobre a sua conduta, sobre a sua vida, a vida de todos os dias, senão que tipo de relacionamento você está construindo com Deus. Ou você quer construir um relacionamento de Deus, tendo como alicerce areia ou lama? Às vezes, nós não estamos pensando nisso. Lembra quando acabou o dilúvio? A terra vai ser visitada por duas aves. Uma é uma ave suja, é o abutre, e outro é uma pomba. Noé abre a janelinha que fez na arca e solta o urubu. Lógico que o urubu não ia voltar. O urubu não é tão burro para voltar para a arca. Por quê? Meus irmãos, havia um banquete especial para urubu. Só tinha carniça. Eram cadáveres de pessoas e de animais. O mau cheiro era horrível. O urubu estava no banquete dele e come, e bica. Ele não sabia o que fazer com tanta coisa boa para ele. Ia voltar para a arca. Lógico que não ia. Então, Noé disse, não dá para a gente ir. Tá bom, para urubu. Deixou passar 7 dias, soltou uma pomba. A Bíblia diz, em Gênesis 8, que a pomba foi, sobrevoou, e não achando onde colocar os pés, retornou para ele, nem o pé. 8 dias depois, soltou a pomba, a mesma pomba, que voltou à tarde, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Só na terceira viagem da pomba, a pomba foi e não voltou mais. O que significa que a pomba, que representa o Espírito Santo, não achou onde colocar os pés. Por quê? Porque tinha morte, porque tinha podridão. Significando que o Espírito de Deus, que é santo, não pousa aonde está o pecado, porque o salário do pecado é morte. O que nós temos que fazer para construir esse nosso relacionamento com Deus, que é a casa de Deus? É preciso que haja um solo de arrependimento, porque o arrependimento anula o pecado. Deixa eu contar para vocês uma experiência rapidinho. Quando Deus colocou no meu coração essa história toda da favela, eu falei com o meu pastor. E meu pastor primeiro deu uma bronca em mim, porque naquela época ninguém subia Morro Dona Marta, porque
nem polícia subia, foi em 1990. Morro Dona Marta era a favela mais violenta do Rio, onde tinha maior concentração de centro de macumba, mas eu queria ir fazer um trabalho lá. E eu disse para o meu pastor que eu precisava de comprar um barraco lá. Primeiro eu levei uma bronca muito grande, meu pastor disse, chega, eu não quero ouvir falar disso, você vai acabar com a história de favela. Eu disse, olha pastor, eu vou obedecer ao senhor. Porque se eu não obedeço o pastor que eu vejo, como é que eu vou obedecer o que eu não vejo? Eu só quero que o senhor faça uma coisa por mim. Ele disse, o que é agora? Um inglês brabo. Eu disse, eu quero que o senhor ore comigo e o senhor se responsabilize diante de Deus por isso, porque foi Deus, eu tenho certeza, que botou no meu coração de ir para lá. Lá vem você! Eu disse, se Deus está dizendo para eu fazer, porque é o que eu tenho no meu coração, o diabo não ia mandar eu amar o povo da favela. E nem ia mandar eu pregar o evangelho na favela. Só pode ser Deus, e eu creio. Então o senhor ora e se responde, não vou orar coisa nenhuma. Ele é o meu maior amigo, é o meu paizão, ainda está vivo na Inglaterra, John Saunders. Ele disse, deixa eu voltar, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Porque eu perturbava, pastor, com os negócios da favela. E ele disse, eu vou sair de férias com a minha família. Pelo amor de Deus, me dá 30 dias. Me dá um tempo. E ele foi para a Inglaterra. Ele disse, quando eu chegar de volta, a gente conversa sobre isso. Aí ele foi, eu fiquei orando. Eu jejuei. E quando ele voltou, ele chegou terça-feira de madrugada. 9 horas da manhã, nós temos um culto na igreja chamado Light Service. E eu não falto esse culto, porque já domingo não vou. Apareci lá. Ele olhou para mim e disse, você já veio, né? Eu disse, terça-feira, é assim que o senhor me recebe. Ele olhou para mim, riu, e disse, vem cá. Aí eu fui com ele. Ele disse para mim, eu estava no escritório da British Airways, em Londres, para acertar a minha passagem com minha esposa e meus filhos, para vir para o Brasil. Enquanto eu estou lá, acertando os horários, veio para mim, saiu da outra sala, um senhor, e disse para mim, o senhor é o pastor lá do Rio de Janeiro? Ele disse, sou. O senhor é o pastor daquela igreja que fica assim, 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 naquele bairro, da frente da igreja a gente vê o Cristo Redentor? Ele disse, é. É lá do lado que tem uma favela? Ele disse, é. Se o senhor vai me fazer um favor, espera um pouco. Aí, ele veio de lá com um envelope e disse para mim, eu quero que o senhor entregue isto para uma mulher que quer começar um trabalho com crianças pobres lá. O pastor disse, você orou, hein? Eu disse, eu não. Ele disse, está aqui o dinheiro. Eu disse, quanto? $2.000. Eu disse, não, pastor. Então pode comprar o barraco? Ele disse, vai. Pronto, era o que eu queria, eu só queria a permissão do pastor, o resto. Meu marido tinha morrido, menina, tinha coisa para vender. Aí, eu fui procurar o barraco. Eu não sabia que barraco na favela era tão caro. Não dava. Eu disse, senhor, mandou 2.000, o senhor mandar 10, não custa nada. Vamos procurar, senhor, comigo um barraco. Senhor Jesus, onde é o barraco? Senhor, cadê o barraco? Porque eu não trabalho para Deus, eu trabalho com Deus. E eu falo com Ele o dia todinho. Eu acho que Ele me faz dormir para ver se eu sossego. Eu falo com o meu Senhor o dia todo.
Eu falo com o meu senhor o dia todo, eu falo por mim e por você. Aí, quando eu encontro... Agora, escuta aqui. À medida que o cruzado ia descendo, o dólar ia subindo. Quando eu encontrei o barraco custava $2.000, 6.000 cruzados. Eu peguei o casal, levei para o pastor trocou o dinheiro, pagou para eles, e agora faltava 20% do valor do barraco para registrar o barraco na Associação de Moradores. No outro dia de manhã, eu vou subindo, paro na porta da Associação de Moradores. Estava um silêncio, eu não sabia o que era, porque favela em silêncio é problema. Aí eu falei, eu queria falar para a presidência da associação. E um senhor chamado Moacir disse para mim, o que é que a senhora quer com o presidente? Eu disse, não precisa ser o presidente, pode ser a secretária. O que a senhora quer com a secretária? Eu disse, o problema é o seguinte, comprei um barraco ali do seu Raimundo, e eu preciso registrar, e me disseram que tem que pagar 20% do valor, só que eu não tenho 20% do valor, porque o dinheiro que eu tinha todinho eu paguei o barraco. Agora eu tenho que pagar os 20%, eu quero que ele divida para mim aí de 20 vezes, 30, não sei. Ele disse, vocês não acreditam. O que foi que o homem me disse? A senhora não vai ter que pagar nada. Eu disse, por quê? Ele disse, o presidente agora sou eu. Escuta, eu disse, me disseram que era um senhor chamado Castelo. Ele disse, mataram Castelo ontem. À noite. Mataram a secretária também, que era minha filha. E mataram a mulher dele, tudo junto. Quase eu gritei aleluia. Não precisava pagar os 20%. Mas o barraco era de 2 andares. E era de madeirite. Você entrava, mas para mim era um palácio. Olha, meus irmãos, nunca Deus me botou para morar em lugar ruim. Meu marido não era rico, mas era engenheiro da Petrobras. E ganhava um salário que nos colocava sempre nos melhores bairros. Morei no Iraque. Casa de 3 andares. Sempre morei nos melhores bairros. Nunca tinha ido a uma favela. Eu não sabia, eu não conhecia esse negócio de passar necessidade, de ter fome, de morar em lugar ruim. Eu tive os melhores colégios, eu sempre tinha os melhores carros. A vida para mim foi assim, estudei tudo o que eu queria. Mas quando eu subi a favela, que eu entrei naquele barraco, eu achava que era o dono do palácio de Buckingham. Eu estava feliz, eu estava no lugar que eu tinha que ficar. Só que um dia, eu viajei para Sorocaba. Voltei de madrugada, deixei as coisas em casa, corri para a favela. Que eu estava lá todo dia, 4, 5 horas da manhã para orar. Cadê o barraco? O barraco não estava lá. Quando eu olhei, tinha um monturo no chão. Eu tomei um susto. Eu disse, eu não acredito. Que no meio de todos os barracos, só o meu caiu. Só o meu que tinha caído. Tudo era de madeirite, só o meu caiu. Na realidade, ele balançava um pouco quando a gente subia. Mas ali me deu uma tristeza, me deu uma revolta. Eu disse, Senhor Jesus, eu não acredito que o Senhor fez isso comigo. Naquela época, o meu ministério era assim. Tinha gente que estava 6 meses paralítico. Eu chegava, empunha a mão, a pessoa só ia correndo. Imagina com um poder desse, o barraco cai. Era uma desmoralização. Quando eu vi aquilo, eu saí, tinha uma escadinha assim. Eu sentei ali, mas abri no berreiro. Colossal. Chorava, chorava, chorava. O povo botava açúcar dentro do copo com água, mexia com o dedo e enfiava, com medo que eu morresse, porque eu chorava. E eu disse, Senhor Jesus, eu não acredito
que o Senhor fez isso logo comigo. Olha o que a gente imatura. Deus não deixa você ficar pronto para chamar você. Ele chama você quando você está e ele vai apertando parafuso. O Senhor fez isso comigo. Todos os barracos aqui. Agora, que autoridade eu vou ter para orar? Se o meu barraco foi o que caiu, parece até maldição. E falei, foi muita bobagem. Depois eu disse, sabe de uma coisa? Eu sou sua amiga, Senhor Jesus. E o Senhor fez isso comigo? Vai ver que é por isso que o Senhor tem poucos amigos. Porque o Senhor faz assim com seus amigos. Bem, depois de falar uma série de bobagens, eu desci, mas eu chorava. Eu desci e fui lá para o pastor. O pastor disse, eu lhe disse para não se meter em favela. Pastor, só Deus. Mas a gente precisa dele, foi Deus que inventou. Bem, nisso apareceu um convite para eu pregar na equipe do Billy Graham. Billy Graham recebeu uma visão de avivamento da Europa, começando pelo Reino Unido. O secretário dele morreu e o filho dele assumiu o lugar. E ele começou um programa chamado JIM, Jesus in Me, Jesus em mim. E instalou um escritório em Waterloo Bridge, em Londres, e pegou um preletor de cada continente. E da América do Sul fui eu. Primeiro milagre. Porque isso em 94. Se fosse hoje, eu ia dizer, não, inglês é minha primeira língua. Eu comecei a pregar em inglês, então estou apta para pregar no Reino Unido. E eu já tenho um nome conhecido. Mas naquela época, nem no meu bairro sabiam quem era eu. Aí eu fui, e lá as ofertas são em libras esterlinas. Bom, né? Minha igreja é uma igreja inglesa, então eu botava a oferta na conta da igreja, meu pastor pegava o dinheiro aqui, mandou tirar os escombros do barraco, comprou mais 2 barracos do lado, e começou a construir o projeto que hoje é a Casa de Maria e Marta. Fiquei 3 meses pregando em Inglaterra, Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, País de Gales, Escócia. Quando eu voltei, estava uma benção, uma maravilha. Pintamos as janelas azuis, o barraquinho todo branco. Botei umas trepadeiras assim na janela caindo, coisa de mulher, tem que ter um enfeite. E no dia que foi a inauguração, já estava funcionando, mas eu queria um momento de inauguração, eu queria festa. Aí, passei a noite lá. 3 horas da manhã, eu botei a última assadeira de bolo no forno. Tinha canjica, tinha tudo. Aí, quando eu botei a última assadeira, eu acendi todas as luzes da casa. Sem perceber, eu subi a mesma escada onde eu fiz aquela oração horrorosa. Sentei, feliz da vida. Chorava de alegria. Senhor Jesus, olha que coisa linda que o Senhor está nos dando. Que casa linda que o Senhor deu. Não tem uma casa aqui na favela mais bonita do que essa, nem igual, não chega nem aos pés. Estou consagrando ao Senhor cada vida que entrar, cada criança, cada professor, cada trabalhador, cada grão de arroz. Aí eu comecei. Sabe aquela oração que só você fala que Deus não tem o direito porque você nem respira? Que na maioria das vezes diz, Deus, cala a boca que eu vou falar. Você nem deixa, você não respira para... Aí, quando eu parei, eu ouvi, meus irmãos. Eu ouvi. Eu não sei se foi daqui, se foi de fora. Como eu poderia te dar este prédio se eu não removesse aquele barraco velho? Eu não construo sobre barracos velhos. O fundamento tem que ser meu. Eu entendi, meus irmãos, que ele se referia
à minha vida. Ele queria tudo novo na minha vida. Eu digo para vocês que Ele tem removido, sim. E eu tenho trabalhado nesse fundamento de arrependimento. Mas eu sei que enquanto eu estiver aqui, nessa casa de barro, eu vou ter que me esforçar para todos os dias estar vendo se a minha vida está sendo agradável a Deus. No momento que você começar a se preocupar com isso, não significa que a sua vida vai ser melhor do que os outros. Significa que você vai agradar ao Pai, porque você está conscientemente no processo de arrependimento. E você já viu que arrependimento promove festa no céu diante dos anjos de Deus. É você pensar, dê prioridade à construção dessa morada de Deus em você. Essa morada, a construção dela depende deste fundamento de arrependimento. A Bíblia diz aqui em Esdras que havia um grupo que chorava. Um grupo que chorava lembrando do prédio antigo, mas havia outro grupo que gritava de alegria por causa da construção. É assim. É sempre assim. Existem aqueles que choram de alegria, outros choram do passado. Eu quero lhe pedir hoje, meu irmão, se esforce para começar a rejubilar nessa construção nova de Deus em você. O que está passado tem o nome de ontem. Você não pode fazer nada. O que está no futuro tem o nome de amanhã. Mas o que está hoje tem o nome de presente. É um presente de Deus para você começar a se preocupar nessa construção. Cada pedra, cada palavra, com júbilo, com trombeta, com símbolos. E construa. Vá construindo o seu relacionamento. Vá se preocupando se o que você faz agrada a Deus. Vá se preocupando em agradar a Deus. Deixe que o pecado seja um acidente de percurso, que pode acontecer, mas que não lhe agrada. E assim você vai construindo esta habitação de Deus em você. Porque é só com este fundamento, arrependimento, pensando, analisando a sua atitude, trazendo diante de Deus, que você vai ver um Deus que sempre festeja a sua atitude. Porque de toda a Bíblia nos ensina que o arrependimento faz Deus festejar diante dos anjos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.